Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Cortar logo esse vídeo antes que a live finalize aí por direitos autorais. Infelizmente, aqui no Brasil, o mundo gospel, ele gosta de uma graninha, né? Então você não consegue nem ouvir um louvor aí sem dar um direito autoral, né? Mas a gente sabe que eles são assim mesmo. Ah, eles não estão aqui para passar a palavra adiante, né? Eles estão aqui para lucrar e fazer o irmão cair nos enganos deles, né? Mas aqui aparentemente tá tudo ok. Tá tela preta, né, filha? Atualiza e fecha a live e abre novamente. Aqui para mim tá tudo normal. Deixa eu só verificar aqui no painel de controle do YouTube. Aparentemente tá tudo normal para mim. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minutinho, meus irmãos. A gente já vai dar sequência na live. Deixa eu ver aqui. Verifica se retornou, filha. Vê se a live ela continua aí. Aqui para mim ainda não caiu. Verifica aí pro pai, fazendo um favor. Antes da gente dar sequência. E normalmente quando caia a live para mim, cai aqui também no programa que eu utilizo. Mas aqui tá tudo ok. Mas voltou, né? É porque eu finalizei o louvor lá, aí volta mesmo. Então, beleza, então. A gente vai dar sequência no estudo. Hoje a gente vai finalizar o livro de Romanos, tá ok? A partir do capítulo 14. Então, se o irmão quiser acompanhar, pega a sua Bíblia. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se o irmão gostou do conteúdo, do estudo, deixa o like. Se não gostou, deixa o seu dislike também. Que a gente não vai conseguir agradar a todos mesmo, ok? Isso é normal. E apenas compartilhe o estudo. Ajude a divulgar a palavra para mais irmãos aí, tá ok? Não sem mais delongas, vamos começar o estudo. Romanos capítulo 14 diz assim: Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Então, aqui nessa passagem, a gente vai ver claramente ah, que o que te condena, irmão, é a sua consciência, é você fazer crendo que aquilo que você está fazendo é certo ou errado. Então, a gente vai ver aqui na questão alimentar, tá ok? Nesse pedaço. E se o irmão quer comer uma carne de porco, então o irmão coma. Só que não tenha o peso na consciência. Coma aquilo com ação de graças, tá ok? Aqui em casa, particularmente, a gente não come mais. A gente passou a não comer mais nada derivado do porco. Tendo em vista que a gente gostava muito, né? Quem não gosta né, de um bacon, né? De uma calabresa. É perfeito. É muito saboroso. Porém, a gente parou de comer.
porque nos condenava a consciência comê-lo, tá ok? Mas a palavra nos fala que quem come não despreze o que come, e o que come não julga o que come, porque Deus o recebeu. Tá ok, meu irmão? Voltou, né? Então tá beleza. Continuando. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considere todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Então, se você for fazer algo ah, e ficar na dúvida, não faça. Porque se o fazer, o irmão estará caindo no erro, tá ok? Aquele que distingue o dia para o Senhor, o distingue. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Perceberam? A própria palavra se explica, meus irmãos. Não precisa nem de muito entendimento aqui nessa parte. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do eterno. Porque para isto Cristo morreu, e renasceu e reviveu, para que ele pudesse ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque, mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. E assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque a salvação é individual, meus irmãos. E você dará conta de tudo que você fez na sua vida, tá ok? No dia do julgamento. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pôr tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Então, não seja aquele cara que vai colocar uma pedra de tropeço, não seja o engano do seu irmão. Não minta para ele, não mostre coisas mentirosas para ele, ajude-o com a verdade, tá ok? Por mais que isso custe ali a sua amizade, o seu carinho, esse irmão vai ficar com raiva de você, não tenha medo. Mas não seja a pedra de tropeço para ele, tá bem? E nem escândalo. Eu sei e estou convencido no Senhor Yeshua que não há coisa alguma imunda em si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Então, se você tem na sua mente que a carne de porco, por exemplo, vamos citar esse exemplo, ela é imunda, então não a coma. Seja convicto naquilo dali, tá ok? Porque se o irmão não for convicto, a tua consciência te condenando, você estará errando. Porque Deus fala que toda criatura é pura. Tá ok? Então toda criatura é própria para o consumo. Porém, se a tua consciência fala que não, e aí o irmão vai lá em, se eu não me engano, Levíticos, né? E lá em Levíticos fala qual é a carne pura e a carne impura, e o irmão entende aquilo ali e quer levar aquilo dali, então não faça. Porém, não condene aquele que faça. Porque se o irmão viver na lei e cumprir apenas uma e errar nas outras, o irmão está pecando. E o irmão está totalmente errado. Tá ok? Então não tente viver a lei se o irmão for viver ela pela metade. Tá ok? Apenas decida comer ou não comer, fazer ou não fazer. Aquele que é distinto. Opa, perdão. Eu já estava voltando lá atrás. Mas, se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Tá vendo aqui?
Justiça, primeiro, não amor. Olha só, a ordem das coisas. Justiça, porque não deu justo, sim. Ele não é apenas amoroso, mas o reino dele é de justiça. Você vai receber pelo qual você deu. Você vai colher pelo qual você plantou. Então não vai achar que ele é amor. Nesse ponto aqui, irmãos, ele é justo, ok? E paz, ele não é de guerra, ele é paz. E alegria no Espírito Santo, ok? Porque quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e é aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação, de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, olha só, mas são más para o homem que come com escândalo. Então, se você come com escândalo, com reprovação, a sua consciência te condena, então ela é má para você. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Perceberam, meus irmãos? É exatamente isso. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Então, se você aprova que a carne de porco é impura, não a coma. Ponto. Se você aprova que a carne de porco ela pode ser consumida porque ela é pura, então coma. Mas coma com convicção, ok? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo o que não provém da fé é pecado. Entenderam, meus irmãos? Tá bem simples, né? Capítulo 15. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que os insultaram caíram sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Yeshua, para que com uma só mente e uma só boca glorifiqueis ao Deus Pai e nosso Senhor Yeshua Hamashia. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e exaltai-o todos os povos. E outra vez, Isaías: haverá uma raiz de Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, o Adonai de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também de admoestar-vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrar-vos, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada
pelo Espírito Santo. Por isso, eu tenho que me gloriar em Yeshua HaMashiach, nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenha pregado plenamente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Tá ok, meus irmãos? Não geopolítica. Não política. Não esse lixo gospel que é ensinado nos templos. Não as heresias e idolatrias católicas que são ensinadas dentro dos templos católicos, tá ok? Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Olha só, vou ler desde o início. E desta maneira me esforcei por pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado o ouvirão, e os que não ouviram o entenderão. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo um grande desejo, há muitos anos, de chegar até vós, quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes agradou de fato, e eles são seus devedores, porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto, e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. E sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria, pela vontade de Adonai, e possa revigorar-me convosco. E o Adonai da paz seja com todos vós, assim seja. No capítulo 16, irmãos, e aí a gente finaliza, o livro de Romanos diz assim: recomendo-vos, Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia. Cencreia a gente já viu já em estudos passados aonde fica, tá ok, irmãos? Agora não me recordo. Mas nos estudos passados aí no início do livro de Romanos, de Atos também, tem alguma menção. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela vos necessitar, que ela de vós necessitar. Porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Tá vendo, irmãos? Ajudadora. Não profeta, não pastora, ajudadora. É aquela que estava ali pronta para auxiliar, para ajudar no que fosse necessário. Tá ok? Então, muitos aí utilizam esses versículos para falar que sim, mulher pode ser pastora, e não, não pode. Tá ok? Então, deixar bem claro esse entendimento para o irmão.
ajudadora de muitos e também de mim. Ajudadora é aquela que ajuda, que é prestativa, que colabora, tá ok? Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha só que interessante. Saudai também a igreja que está em sua casa. Em sua casa, meu irmão. Não no templo católico, não no templo protestante, na sua casa. Tá ok? Saudai, meu amado Epêneto, que as primícias da Acaia em Cristo, que é, né, as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, perdão, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trífosa, os quais também trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, ao qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Saudai a Ansíncrito e a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. E que doutrina é essa, meus irmãos? O que é a sã doutrina citada na Bíblia? É o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo, é os ensinamentos dele. Essa é a sã doutrina, tá ok? E o que os apóstolos e profetas apregoam, essa é a sã doutrina. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Yeshua Hamashia, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Então, quer dizer, eles utilizam ali a própria palavra para enganar ali as pessoas, porque as pessoas se sentem tocadas. A palavra, ela é forte. Ela é algo extremamente forte, meus irmãos. E aí a pessoa está lá precisando de ouvir algo específico, e quando ela ouve, ela se sente cheia, ela chora. E aí aquele falso profeta, aquele pastor, ele vê aquilo dali, ele entende que ele conseguiu chegar lá. E aí vem as campanhas, vem os envelopes, os dízimos pagãos, né? Eles só pensam em si próprios, meus irmãos. Eles não estão preocupados com vocês, com nós. Né? Graças a Deus eu já saí desse sistema religioso há muitos anos. Mas muitos ainda vivem lá. E são enganados com doutrinas satânicas, com coisas diabólicas. E com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Porque as pessoas vão ali porque querem ouvir algo para amenizar o sofrimento deles, para acalmar os nervos deles. Só que em casa o irmão consegue fazer tudo isso. E melhor, com o próprio Espírito Santo ali dando entendimento. Se o irmão pegar firme na fé, ele vai compreender tudo isso daqui, toda a Bíblia.
e não vai precisar de ser enganado, passado para trás. É por isso que eu sempre falo, leia a Bíblia em casa. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom, não no que é mal, no que é bom. Então não seja sábio na geopolítica, não seja sábio na política, em escatologia. Seja sábio no que é bom, meu irmão, que é o que a palavra nos pede. Não adianta o irmão conhecer de escatologia e falar mal do vizinho, e falar mal de um colega de trabalho, de um amigo, de desejar o mal do próximo, de roubar, de matar. Sejais sábios no que é bom. Então, saiba menos de política, geopolítica e mais da palavra, porque ela é boa e tudo isso não. Percebe como a palavra nos mostra como a gente deve agir, viver? Mas tem muitos ainda que não conseguem se desvincular disso. Continuam aí vendo canais que só fala disso. E aí fala um pouquinho de Deus ali, da palavra, não sei o quê, cita um versículo bíblico, tal, mas as pessoas continuam inertes ali. Ah, mas ele também fala algumas coisinhas da Bíblia ali, ele cita algum versículo. 98% da live é de coisas mundanas, que não agregam em nada na sua salvação. E esse é o objetivo, é a sua salvação, a nossa salvação. Mas o irmão continua perdendo tempo assistindo 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de live dessas pessoas. Deus está vendo tudo isso aí, meu irmão. E se o irmão realmente diz que acredita na palavra e sabe o que ela significa, tome cuidado. Se afaste, a palavra hoje acabou de mostrar aqui, se afaste desse tipo de coisa. Ok? Continuando. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja convosco, assim seja. Timóteo, meu colaborador, e Lúcia, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes vos saúdam. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja com todos vós, assim seja. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a relação do ministério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Adonai, né, o Deus eterno, se fez conhecida a todas as nações pela obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Yeshua HaMashiach para sempre, assim seja. E aqui, né, abre parênteses, escrito aos romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Cencreia. Então é isso, meus irmãos, finalizamos aqui o livro de Romanos. É um livro extremamente forte, ensinamentos maravilhosos, regras de conduta de vida, ensinamentos de como a gente deve realmente levar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Espero que venha aí ajudar os irmãos a mudar aí realmente as veredas da sua vida, a conduzir a sua mente, a sua família, a sua vida de uma maneira diferente. A gente não é santo, a gente sabe disso. Somos pecadores, somos falhos, mas é a cada dia, a cada batalha, a cada aprendizado, é que a gente vai nos moldando e vai tentando melhorar. Porque Deus, ele olha todos os pequenos detalhes que a gente consegue mudar. E ele nos dará conforme o nosso merecimento. Tá ok, meu irmão? Então é isso.
Um abraço, fiquem todos na paz, que a terça-feira dos irmãos seja abençoada, ok? Tenha uma semana abençoada também. Então é isso, irmãos. Um abraço e até o próximo estudo.